Senhor é conosco, não os demais. Amém? Glória a Deus. Poder se sentar aplaudindo o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor, Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Irmão, essa palavra no livro de Números, capítulo 14, vem falar sobre quando Deus ele mandou Moisés escolher 12 pessoas para estar espiando a terra que ele prometeu. Mas antes da gente passar por essa passagem, a gente vai voltar lá em Moisés. Essa história de Moisés é uma história muito conhecida no mundo bíblico, e muitas das vezes as pessoas elas estão querendo pregar mais o Novo Testamento. Claro que nós estamos vivendo o Novo Testamento, mas só que nós temos que ver os milagres, a promessa que o Deus prometeu no Velho Testamento, no Antigo Testamento. É verdade. E muitas das vezes nós esquecemos disso. E Moisés, ele antes de nascer, ele já foi perseguido, já era perseguido. Porque antes dele nascer, o rei determinou que viesse matar todo o sexo masculino dos filhos dos hebreus que viesse nascer. E então Moisés já começou a ser perseguido antes deles nascer. Mas a gente vai voltar quando Moisés teve um encontro com Deus. Então Moisés, passando pelo deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, ele teve um encontro com Deus. Esse encontro ele não esperava que fosse através de uma sarça pegando fogo. Porque Deus, quando Ele quer falar comigo, com você, Ele usa situação, Ele usa objeto, Ele usa animais, qualquer tipo de pessoa para estar falando comigo, com você. E então Moisés ele teve esse encontro com Deus. Moisés ele apacentando as ovelhas do sogro dele, e era comum no deserto aquela sarça pegar fogo, mas logo ela se apagava. Mas naquele dia Moisés passava por aquele lugar, então ele viu a sarça pegar fogo e aquela sarça não se queimava, aliás não apagava. E ele teve a curiosidade de voltar para trás para saber por que aquela sarça não apagava. E foi então que Deus ele teve um encontro com Moisés. Moisés que ele nunca pensou de ter esse encontro com Deus. Mas aconteceu, chegou o dia, é bem como acontece com a nossa vida. Nós podemos fazer tudo nesse mundo, podemos fazer tudo de errado nesse mundo, mas quando Deus ele quer ter um encontro com cada um de nós, Ele caça uma situação, Ele caça um jeito de estar falando comigo e com vocês. E acabou que Moisés teve esse encontro com Deus. E Deus chamou Moisés para estar fazendo uma missão. Qual foi essa missão? De tirar o povo da escravidão de Faraó, do Egito. E então Moisés ele começou a questionar o que Deus falou para ele fazer. Moisés ele começou a questionar o que Deus estava não pedindo, mas mandando para Moisés. E o que acontece com nossa vida é isso, irmão. Muitas das vezes Deus ele manda nós fazer algo e nós diz não. Muitas das vezes Deus ele manda nós ir pelo caminho e nós quer ir por outro. E acaba que a gente vai pelo caminho errado. Por quê? Porque nós não escutamos a voz de Deus. Eita glória! E então Moisés ele começou a questionar por que Deus estava fazendo aquilo com ele. Por que ele
escolhendo para ele ir até Faraó, o homem mais poderoso daquela terra. E Moisés falou para Deus: quem sou eu, Senhor, para chegar em Faraó e falar que um Deus mandou ele tirar o povo, aliás, trazer o povo para a presença de Deus, para estar adorando ele no Egito. Aleluia. E ele falou: quem sou eu, Senhor? Mas ele esqueceu de uma coisa: quem estava mandando ele era Deus. Não era um homem, não era ninguém, era apenas Deus. E então Moisés questionou novamente. A primeira coisa, Senhor, quando eu abrir a minha boca e falar para Faraó que Deus mandou eu vir aqui, mandar que ele viesse dispensar o povo dele para estar adorando ele no Egito, aliás, no deserto, a primeira coisa que ele ia fazer comigo era me matar, vai me matar. E Deus falou: você vai e diga que eu mandei. Naquele tempo, Faraó, ele adorava outros deuses, e jamais ele ouvia uma palavra ou então ordem de outros deuses. E então ele chegou e falou para Moisés: vai que eu estou te mandando. E muitas das vezes Deus, ele manda, ordena que nós viemos falar ou então fazer algo para a obra dele, e nós ficamos calados. Quando Deus, ele manda nós evangelizar, pregar a palavra dele, fazer evangelismo, fazer visita, é porque ele sabe que tem pessoas que estão precisando de uma palavra, ele sabe que tem pessoas que estão precisando de um abraço. Por isso, quando Deus, ele mandar, nós não temos que questionar nada, porque se ele está mandando, é porque ele sabe que mesmo nós não sabemos o agir de Deus, mas ele sabe que tem pessoas lá na frente que está precisando da nossa ajuda. E por que muitas das vezes nós se calamos? Quando Deus, ele manda, nós não temos que questionar nada. E foi isso que aconteceu com Moisés. E novamente Moisés questionou: ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente. O que é um homem eloquente, irmão? Um homem que sabe falar, um homem que sabe questionar, um homem que sabe brigar, um homem que luta por aquilo que ele quer. E Moisés, ele não era isso. Mas Deus, ele esqueceu novamente. Quem mandou ele ir foi Deus. E quando Deus, ele manda, nós temos que ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes, se Deus, ele mandou Moisés, ele ir, e é isso que acontece. Aliás, isso aconteceu com minha vida, eu creio que acontece com sua vida. Nosso irmão Paulo aqui falou, o nosso irmão, esqueci o nome dele, o nosso irmão Luizinho, ele está louvando ou então falando algo que Deus viesse tocar no coração dele. E meu irmão falou que disse que está se preparando para Deus, para ele estar louvando. Mas quando Deus, ele nos manda, não é nós que tem capacidade de fazer alguma coisa, mas é Deus que ele vai nos capacitar. Se você não sabe louvar, se você não sabe pregar, se você não tem força de evangelizar, quem escolheu foi o Senhor. Quem vai te capacitar é o Senhor. Por isso, mesmo você não sabendo, você tem que ter a oportunidade, você tem que glorificar a Deus, porque é Ele que vai trabalhar na tua vida. Glória a Deus. Não venha pensar que nós estamos aqui não é pela nossa vontade, que não é pelo nosso querer, que é pelo que nós sabemos, não. É porque Deus, ele nos capacitou. Uma vez também, eu não tinha isso, que era eloquente. Eu não sabia louvar, eu não sabia falar. E hoje Deus, ele me capacitou a minha esposa, que ela não sabia pregar, não sabia louvar. E hoje Deus, ele nos deu essa oportunidade. Mas para isso nós tivemos que se posicionar. Porque não adianta você querer algo da parte de Deus se você não se posicionar. Não adianta você querer algo da parte de Deus se você não der lugar para Deus trabalhar na tua vida.
Você pode lutar com as suas forças da forma que você quiser, e você nunca vai conseguir, se Deus não estiver na frente e em todas as coisas que você fizer. Verdade, Deus. Amém? Aplauda o nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. É, Deus, fala, papai. Glória a Deus. Então Moisés, ele questionou isso, e Deus novamente deu uma chamada nele, no palavreado nosso. Por quê? Porque ele tinha que entender, quem estava mandando todas as coisas era Deus. E por isso que ele sabia que quando ele chegasse naquele povo, para falar o que Deus tinha falado para ele estar fazendo, tirar aquele povo ali do Egito, ele sabia que ia ter algo de errado. Ele ia murmurar, aquele pessoal ia murmurar. Por quê? Porque antes dele ser perseguido pelo rei, ele ia passando, foi visitar os seus irmãos, ele viu os hebreus brigando, ele foi questionar por que eles estavam fazendo aquilo, e ele jogou na cara de Moisés, porque antes disso Moisés tinha matado umas pessoas lá, porque estava judiando dos hebreus. E esses próprios hebreus que estavam discutindo, que estavam brigando, Moisés ele foi aconselhar, e eles falaram: quem é você para reinar sobre a gente, querer ordenar alguma coisa? E quando ele chegou dessa forma, ele falou, quando ele veio reclamar eles, falar para eles não estar brigando, eles disseram: quem é você para falar algo comigo, para falar algo com a gente? Que você vai fazer a mesma coisa que você fez com aqueles soldados? Foi isso que fez Moisés fugir. Foi isso que fez Moisés sair da presença do rei, porque ele era um homem, ele era o capitão do rei, ele mandava em tudo ali, tudo que o rei mandava, passava por a mão de Moisés. E então Moisés, ele sabia que ia ser difícil. Ele sabia que ia ser difícil, por quê? Porque aquele povo, tudo que o pessoal fazia para eles, ele murmurava. Tudo que eles faziam, ele murmurava. E por isso que ele sabia que ia ser difícil tirar não só com a mão, que Faraó não ia deixar, mas também aquele povo, porque eles murmuravam em tudo. E então ele fez o que Deus mandou ele fazer. E foi isso que aconteceu, essa trajetória. E a gente vai voltar agora para o livro de Números, que é onde vai começar a pregação agora. É onde Deus ele vai falar comigo e com você. Porque Deus ele tem uma promessa na nossa vida. Deus ele prometeu desde o tempo do Velho Testamento, desde os velhos profetas, que ele prometeu a promessa para a nossa vida. E eu creio que essa promessa ela vai ser concluída na nossa vida. Mas para isso nós temos que permanecer, para isso nós temos que continuar, para isso nós temos que temer a Deus, não ao homem. E então Deus ele permitiu, falou para Moisés para escolher 12 homens para estar espiando essa terra, que ele prometeu para Jacó. E então ele falou que era para escolher esses 12, e ele escolheu de cada tribo um príncipe, e ele mandou esses príncipes ver como é que era essa terra, como ele já tinha prometido para os pais deles. E então quando Moisés ele ordenou que eles fossem nessa terra para estar espiando, para ver como é que era, se essa terra era fértil, se essa terra era boa, se essa terra tinha planta, se essa terra era baixa, se era alta, se era grossa, se era fina, se a terra era boa. Tudo isso ele pediu para eles estar olhando, para ver se realmente a terra que Deus ele prometeu era conforme o que ele tinha falado para Moisés. E então ele seguiu e mandou os príncipes, esses homens ir nessa terra. Quando ele chegou lá, eles passaram 40 dias
passaram 40 dias espiando essa terra. Mas no meio desses homens, desses homens, eles espiaram tudo o que Moisés pediu para ele fazer. E então, durante esses 40 dias, eles olharam tudo o que tinha nessa terra. O que tinha nessa terra de bom, o que tinha nessa terra de mal, tudo eles espiaram. E então, a cabo desses 40 dias, eles voltam para falar o que tinha nessa terra para Moisés. Glória a Deus. E aí é onde eu quero que os irmãos entendam o que faz pessoas que não estão no mesmo propósito da gente, o que ela faz com a nossa vida, com a nossa fé e até mesmo com a nossa salvação. Oh, glória! E o que foi que aconteceu? No meio desses 12, 10 começaram a falar que essa terra realmente é uma terra boa. Realmente essa terra era uma terra que emanava leite, mel e leite. Mas elas começaram a olhar para o obstáculo. Elas começaram a olhar e falar do gigante que estava naquela terra. Elas começaram a falar que mesmo que essa terra ela tinha uva, todos os tipos, e a terra era boa, mas existia gigante nessa terra. Existiam pessoas que eram maior do que elas, e poderia ela entrar, se elas entrassem naquela terra, ela poderia até usufruir de algumas coisas, mas elas não iam conseguir viver naquela terra. Por quê? Porque lá tinha gigante, lá tinha pessoas que eram maioral do que elas. E aí é onde Deus ele vai falar comigo e com você agora. Por quê? Porque essas pessoas que foram lá, que foi essas 10 no meio dessas 12, elas não olharam para quê? Para a promessa que Deus fez para elas. Elas olharam para o obstáculo e para o gigante que estava naquela terra. Aleluia a Deus! É verdade. E foi isso que aconteceu. Elas não vieram olhar para a promessa que Deus prometeu para a vida delas. Ela foi olhar para o gigante que estava diante da vida delas. Ela não olhou para o maior que foi a promessa que Deus deu para elas. É verdade. E por isso elas começaram a murmurar, e através da murmuração dela, aquelas milhões de pessoas começaram a murmurar também. Por quê? Por causa de 10 pessoas que murmuraram e enxergaram só a dificuldade, só a muralha, só o gigante que estava na frente dela. Por isso que muitas das vezes Deus ele não faz algo com a nossa vida. É porque a primeira coisa que nós olhamos quando Deus vem colocar prova na nossa vida é a dificuldade. E a primeira coisa que nós queremos fazer é desistir da promessa que Deus tem para a nossa vida. Por isso não olhe para o gigante que está na tua vida. Eu não sei como você chegou nessa noite. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando. Eu não sei qual é o gigante que você está precisando tirar da tua vida. Mas esquece esse gigante que está na tua frente. Esquece dessa muralha que está na tua frente. E olha só para frente, que é Deus que tem um milagre para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. E por isso aquelas pessoas, elas perderam o milagre, a promessa que Deus fez para a vida dela. Por quê? Porque elas foram ouvir pessoas que não estavam no mesmo propósito. Por isso que nós temos que olhar, por isso que nós temos que cuidar, ou então analisar quando você for abrir a tua boca para falar da tua vida para alguma pessoa. Você tem que ver se essa pessoa que está do teu lado é um homem de Deus, se essa pessoa que está do teu lado é uma mulher de Deus, porque em vez dela te ajudar, ela vai acabar com teus sonhos. Por isso, quando Moisés ele determinou que fosse espiar essa terra, mas Deus ele já sabia que
que no meio daqueles dois ia ter duas pessoas que iam mandar calar a boca daquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas duas pessoas tinham propósito, aquelas duas pessoas conheciam o milagre e viviam o milagre que ele tinha na vida deles. Por isso nós não temos que olhar ou então falar da nossa vida sentimental, o que nós estamos passando na nossa vida, para pessoas erradas. Porque em vez dela te ajudar, ela vai acabar com a tua vida, acabar com a fé. Por isso nós temos que tomar cuidado e ver com quem nós estamos falando e ver com quem nós estamos andando. Porque muitas das vezes você pensa, só porque a pessoa está acima do altar, só porque a pessoa prega, só porque a pessoa evangeliza, só porque a pessoa está de paletó, você não vai pensar que ela vive a promessa de Deus. Nem todos vivem a promessa de Deus. Eu particularmente ainda estou longe de viver a promessa de Deus, porque todos os dias eu estou me humilhando, eu estou buscando, eu estou fazendo o que Deus ele prometeu para a minha vida, que é me humilhar todos os dias na presença dele, porque eu sei que é da onde vem o meu socorro, é da onde eu posso confiar. Glória! Não vá se enganar, meus irmãos, porque muitas pessoas hoje estão se afastando da presença de Deus, estão se afastando da casa de Deus, é porque elas confiam muito no homem, porque elas dão ouvido mais para o homem, mais para o que Deus quer falar para a vida dela. Por isso que muitos hoje estão se afastando, porque elas não querem olhar para a promessa, elas querem olhar para o que o homem quer falar. Se você for olhar para o que o homem for falar, para que nós que pregamos a palavra, nós pregamos sim o que está aqui, mas você tem que viver o que está aqui e o que Deus prometeu para a tua vida, que é a tua salvação. Porque é o que nós temos mais de valioso nessa terra, não é nada que nós construímos aqui, não é carro, nem é bens que nós temos nessa terra. O maior bem que nós temos na face dessa terra é a nossa salvação. E a nossa salvação, nós buscamos ela todos os dias nessa terra. Você acha que é fácil? Não é fácil. Por isso que a nossa salvação, nós vamos ganhar ela força. Por quê? Porque todos os dias nós buscamos um pouquinho dela. De qual maneira? Se humilhando na presença de Deus, fazendo o que Ele mandou para nós fazer, que é pregar o que está aqui nesse livro, a palavra, verdadeiramente. Porque quando chegar naquele grande dia, nem eu nem você quer ouvir aquela palavra que Ele vai falar para aqueles que não faz a vontade dEle. Aleluia! E foi isso que aconteceu com aquele povo. Por conta de 10 pessoas, milhões de pessoas perderam a sua vida. Milhões de pessoas perderam a vida porque elas deram ouvido quem? Aquelas pessoas que não estavam no mesmo propósito. Por isso nós temos que andar e falar com quem está no propósito, quem faz a vontade de Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, mas nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar para a promessa que Deus prometeu para a nossa vida. Há muito tempo Ele prometeu isso. E por isso que muitas pessoas hoje estão fora da presença de Deus, é porque elas não têm a paciência de esperar pela promessa. Só quem tem promessa passa, porque eu e meu irmão e meus irmãos aqui passa. Eles sabem o que eu estou falando. Quem tem promessa sabe. Quem tem promessa passa por humilhação. Por quê? Porque quando Jesus ele escolheu os discípulos dele, ele falou assim: cada um pegue a sua cruz todos os dias e diariamente carregar. E qual são essas cruzes? É as dificuldades, é as perseguições, é as afrontas. É isso que ele determinou para a nossa vida. Não vá pensar que é fácil. Alguma pessoa que subir no altar e dizer que pregar a palavra, viver a palavra de Deus, viver o mandamento, viver a promessa de Deus é fácil, é bom, esse está mentindo, esse não faz a vontade de Deus. Porque só quem faz a vontade de Deus passa por tudo que Jesus passou nessa terra. E tudo que nós passamos hoje,
pelo que Ele prometeu para a nossa vida é pouco. Tudo que nós passamos hoje por pregar essa palavra, que poucas pessoas têm coragem de pregar e viver, ninguém tem coragem de fazer isso. Porque muitos podem subir aqui, pregar a palavra, mas não bebe. Muitos podem subir no altar do Senhor, pregar a palavra, mas não olha nem para a esquerda nem para a direita. Quando Pedro ele entrou dentro da igreja, muitas das vezes, Pedro, quando ele curou aquele manco lá no templo, quantas pessoas passou por aquele lugar, quantas pessoas entravam dentro do templo para orar e não olhavam nem para a direita nem para a esquerda, para ver quem estava precisando de uma ajuda. E aquele homem passou mais de 40 anos naquele lugar, só mendigando, só pedindo esmola. Mas aquelas pessoas que entravam dentro da igreja, o foco dela só era a igreja, não era Cristo. O foco dela só era a igreja, não era Cristo. Por quê? Porque se fosse Cristo, aquele pessoal que entrava dentro da igreja, ele já tinha profetizado na vida daquele homem e ele já tinha levantado. Mas o problema daquela pessoa que ia no templo, só ia para receber a palavra. E Deus ele não quer isso de mim nem de você. Deus ele quer que você não saia da presença dele, não saia da igreja, mas você também tem que olhar para a esquerda, olhar para a direita, quem está precisando da tua ajuda. Porque tem muitas pessoas quando está na presença da igreja, que eu não falo de Deus, porque quando você está na presença de Deus, o seu foco é Cristo, você ajuda todo tipo de pessoa, você não vai ter exceção de pessoa para ajudar. Você tem que ajudar todo mundo. Você não tem que ter exceção de pessoa, porque Jesus ele veio nessa terra, curou todo leproso, todo coxo, todo aleijado, todo cego, todo tipo de pessoa. Ele não teve exceção de pessoa para algum dia estar curando. Mas aquelas pessoas que entravam naquele templo, o foco dela era a igreja, era o templo. Mas quando chegou um dia, Pedro e João veio sobre a vida daquele homem. E ele chegou nele. Quando ele chegou nele, aquele homem olhou, fitou os olhos nele. E Pedro e João falou: olha para mim. E ele fitou os olhos nele. E o que foi que ele pensou que naquele momento, aqueles dois profetas iam dar para ele? Esmola. Ele pensou que aqueles dois profetas iam dar para ele esmola. Por quê? Porque ele estava acostumado de todas as pessoas que passavam por ali, eles nunca davam palavra para ele, eles nunca davam um abraço nele, eles nunca davam palavra, eles nunca davam um milagre para a vida dele, só dava esmola. Por isso que ele esperava esmola daqueles dois homens. Mas quando Pedro e João falou para ele: levanta, porque o que eu tenho hoje eu vou dar para ti. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu te dou, o que eu te tenho, eu te dou. Levanta em nome de Jesus e levanta. E é por isso que nós não devemos dedicar. Nós somos servos de Deus, mas nós não precisamos se humilhar para ninguém. Nós só devemos se humilhar para Deus. E hoje os homens querem nos humilhar, os homens querem tirar a nossa palavra, mas quem nos escolheu foi Deus. Por que que o homem quer falar algo para a nossa vida, se foi Deus que determinou? Se o pastor Elge ele tem esse ministério, foi porque Deus escolheu. Se a pastora Isaías está com esse ministério, foi porque Deus escolheu. E hoje o homem quer mandar, hoje o homem quer ordenar o que Deus prometeu para a vida deles. Mas quando é na hora da prova, quando é na hora da perseguição, nenhum vem estender a mão para ele, nenhum vem dizer para ele: eu estou contigo, pega na minha mão. É só ele e ela que segura a prova. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso, meus irmãos, eu não gosto de passar do horário,
Já passou algumas vezes aqui, mas Deus, quando Ele determinou que aqueles homens viessem lá, é porque Ele já sabia que aquele povo ia murmurar. Eu não sei como é que está a vida de vocês. Eu não sei o que vocês esperam, um milagre da parte de Deus. Mas eu digo uma coisa para vocês: continua. Está difícil, continua, persevera. A caminhada está difícil, a tua casa está uma bagunça, a tua vida está destruída, mas continua, não para, porque a promessa que Deus Ele fez para a minha vida e para a tua vida ainda está de pé. Não faça como aqueles 10 homens que foram lá ver só o que tinha de bom naquela terra. Deus Ele tem o melhor para nós na terra que Ele prometeu. Mas para nós chegar nessa terra, nós temos que passar por esse gigante. Nós temos que passar por essa barreira. Nós temos que passar por essa dificuldade. Porque o crente que não passa por isso, ele tem que se converter novamente. Ele tem que se aceitar novamente. Porque só o crente que passa por tudo isso que Jesus passou nessa terra, ele está no caminho certo. Se a tua vida está dessa forma e você ainda continua na presença de Deus, pode você ter certeza que Deus vai cumprir o que Ele prometeu para a tua vida. Não desiste, porque os tempos difíceis já está, mas mais difícil vai estar quando Jesus voltar e teu nome não vai estar no livro da vida. Não faça como aquelas pessoas que murmuraram mais de 40 anos. Deus Ele sabia que aquelas pessoas não iam passar, aliás, não iam entrar na terra prometida. E você sabe qual foi o maior milagre que eu e meus irmãos conhecem, talvez vocês conheçam, que Deus fez só para provar para aquele povo que Ele era com ele? Foi abrir o mar vermelho. Ele abriu aquele mar vermelho só para provar para aquele povo. Ele não precisava mostrar nada, meus irmãos. Ele não precisava mostrar os sinais. Mas Deus, Ele é misericordioso com a nossa vida todos os dias. E todos os dias Ele dá a oportunidade. Você hoje está aqui para receber essa oportunidade. Deus, Ele trouxe você aqui nessa noite para receber essa oportunidade, receber essa maior revelação. Porque a maior revelação que nós temos nessa terra é a palavra. O homem, ele pode profetizar na tua vida, o homem, ele pode até revelar na tua vida, mas a maior revelação que Jesus, ele deixou como sangue dessa terra foi a palavra dele. Você pode até receber revelação, você recebe profecia, mas receba a palavra, porque a palavra é que cura, a palavra é que liberta, a palavra é que resgata você. Glória a Deus. Não se engane com o homem, receba a palavra do Senhor. Eu sei que Deus, Ele está falando com corações nessa noite, porque eu sei que tem pessoas nessa noite que estão querendo sair do propósito, está querendo sair da promessa. Não saia da promessa, porque Deus, Ele escolheu você. Não vá pensar que só você sair da presença de Deus é só você que vai perder. Olha para o teu filho, olha para o teu esposo, olha para a tua esposa, olha para toda a tua família. Se até hoje eles estão de pé, é porque você mesmo na dificuldade, você está na casa de Deus, você está perseverando. Por isso não desista, porque Deus, se Ele prometeu para a minha vida, Ele prometeu para a tua vida também. Se a promessa que Ele está fazendo na minha vida está sendo cumprida, se você der oportunidade para Ele entrar na tua vida, entrar no teu coração,
coração e fazer morada, essa promessa vai ser concluída também na tua vida. Por isso não olhe pelas dificuldades, olhe só para frente, porque eu creio que tudo que nós passamos aqui, pela vontade de Deus, isso vai se acabar, porque da mesma forma que Ele disse para os discípulos dele: eu vou subir até o Pai para preparar um lugar para vocês, e esse lugar está preparado. Mas também Ele falou para aqueles discípulos que Ele ficasse aqui na terra para preparar também esse lugar para a volta dele. Por isso, se você está parado, comece a evangelizar. Se você está parado, comece a fazer visita. Se você não estiver com teus dons parados, comece novamente a pedir para Deus renovar esses dons. Porque Deus Ele está precisando de duas pessoas como Caleb e Josué, que foi os únicos que tiveram coragem de calar a boca daquele povo e dizer que tem gigante, tem barreira, tem dificuldade, mais grande é o Deus que fez a promessa para mim e para você. Se você crê nessa palavra do Senhor, que Ele prometeu para minha vida e para você, receba essa palavra em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus. Os irmãos se coloquem de pé em nome de Jesus. Aleluia, oh glória, aleluia. Glória a Deus. Eu sei que Deus Ele falou com corações nessa noite. Eu sei também que tem pessoas que essa palavra tocou grandemente no seu coração. E eu creio que também nessa noite Deus Ele não quer que você venha sair da mesma forma que você entrou aqui hoje. Se você que não aceitou Jesus, se você que não aceitou Jesus ainda, se você que está parado, que está afastado dos caminhos do Senhor, levante a tua mão e dá um primeiro passo, porque Deus Ele quer fazer a obra na tua vida nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Salvador da sua vida. Se você Quer aceitar? em nome de Jesus, Oh glória. aplauda o nome do Senhor em nome Eita Jesus lindo, é forte. Se você Tô chorando. está afastado dos caminhos do Senhor, Deus Ele está de braços abertos para te receber. Deus Ele não está olhando pelo teu pecado. Deus Ele não está olhando pelo que você fez lá fora. Deus Ele não tá olhando pelo que você fez lá fora. Deus Ele quer um renovo com você. Deus Ele quer um conserto com você. Se você está afastado, hoje Deus Ele está dando a única oportunidade para você. Hoje possa ser o último culto que você possa estar fazendo na presença de Deus. Porque Deus Ele me trouxe nessa noite aqui. Porque eu falei para o pastor, o meu irmão bispo, apóstolo, que quando eu tivesse preparado, Você já sabe já que sou apóstolo, né? em nome de Jesus, quando eu tivesse preparado, eu ia subir nesse altar. Ele me chamou muitas vezes, Ele está aqui de prova, para mim vir pregar a palavra de Deus. Eu falei: Deus, eu sei que o Senhor está falando com ele, mas confirma comigo também. E Deus Ele confirmou comigo. Ontem à tarde eu mandei mensagem para ele. E por isso eu estou aqui nessa noite para falar que Deus Ele tem uma promessa na tua vida. E essa promessa ela vai ser cumprida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória, aleluia. Glória a Deus. Eu recebo em nome de Jesus. Oh glória. Ele aceita todo dia, todo dia. Ele aceita todo culto, irmão Luizinho. Glória Aceita a Deus. Jesus todo culto. Tá certo, né? Tá certo. Soberano Deus e eterno Pai, mas está aqui, glória a Deus, o teu servo, Senhor.
Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Tu não quer Que o aceitar? Senhor, meu Deus, venha aceitar ele, meu Deus, em teu reino, Senhor. Pai, hoje ele deu o primeiro passo, meu Deus, que poucas pessoas, Senhor, têm coragem de dar. Hoje ele deu um passo, Senhor, que poucas pessoas têm coragem de dar, de vir aqui na frente e aceitar o Senhor como suficiente por nossa vida, Senhor. Por isso, meu Deus, eu estou aqui, meu Deus, entregando a vida dele. Fala comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Jesus Cristo, nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, para quando aquele grande dia chegar, eu possa estar ao teu lado. Soberano Deus e eterno Pai, o Senhor está aqui, o teu filho, Senhor. Pai, ele está te aceitando pelo nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor, meu Deus, a partir de hoje, o Senhor possa estar andando de olho com ele. Por onde, por Deus, ele andar, o Senhor, meu Deus, possa estar ao lado dele. Por onde, meu Deus, ele caminhar, por onde, meu Deus, ele colocar a planta dos pés dele, o Senhor está com ele. Assim, meu Deus, eu oro em nome do Pai e entrego a vida dele, Senhor, nas tuas mãos. Assim, meu Deus, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se tu crê, tu recebe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, está aqui, glória a Deus, o teu servo, Senhor. Teu servo, Senhor, que veio aqui nessa noite, meu Deus, abrir, meu Deus, a oportunidade de estar aqui. Eu sei, glória a Deus, aleluia, que o Senhor, meu Deus, falou comigo. Eu sei, glória a Deus, aleluia, que a tua palavra, Senhor, penetrou no coração dele. Eu sei, glória a Deus, aleluia, que o Senhor, meu Deus, vai trabalhar a partir de hoje, meu Deus, e fazer com que ele venha, meu Deus, estar aqui diante da tua presença, cada dia, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Nome de Jesus Cristo. Revista ele com tua glória. Revista ele, glória a Deus, aleluia, com tua glória. E o Senhor cura ele, meu Deus, debaixo da tua espina. E o Senhor, meu Deus, cura ele debaixo da tua espina. Assim, meu Deus, eu oro em nome do Pai. Eu te peço, Senhor, vai dar de encontro, meu Deus, a família dele. Vai dar de encontro, glória a Deus, aquela família. Está precisando, meu Deus, do milagre. Mas eu creio, Senhor, que através da vida dele, através da persistência dele, Senhor, toda a família dele vai estar glorificando assim o nome do Senhor. Assim, meu Deus, eu oro em nome do Pai, do Filho e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Se você não recebe essa palavra, em nome de Jesus. Só Jesus. Obrigado, Pai. Eu te amo.